Fala galera, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Muniz, professor de Química. Vamos dar sequência ao nosso curso online do curso Logos. E aí, a nossa aula de hoje começa a definir para nós estados físicos da matéria e suas transformações. Como nós sabemos, temos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Ou seja, podemos encontrar as substâncias nesses 3 possíveis estados físicos. O estado físico sólido é o estado em que as moléculas ou átomos que formam tal substância estão compactas, estão organizadas e juntas. Legal? Já no caso do estado físico líquido, as moléculas ou átomos que formam o estado físico dessa substância estão um pouco mais distantes, mas ainda assim organizados. No caso do estado físico gasoso, é o estado físico onde você tem o maior grau de desordem de um estado físico, ou seja, os átomos e moléculas que constituem aquela substância, aquele estado físico, estão completamente desordenados dentro de um recipiente, legal? E aí eles têm o maior grau de liberdade possível. A partir daí, nós temos basicamente, em relação a esses 3 estados físicos, nós temos as transformações. Eu posso ter transformações químicas, que são transformações irreversíveis, e posso ter transformações físicas, que são transformações reversíveis. É o que nós chamamos de fenômenos, ok? Então, os fenômenos físicos são fenômenos reversíveis, como, por exemplo, você ter a água no estado líquido e transformar água para o estado sólido. Ou seja, em qualquer transformação física, você não altera a identidade química do teu material. Já nas transformações químicas, que são transformações irreversíveis, eu altero a identidade química do meu material. Por exemplo, eu pego uma folha de papel e taco fogo. No momento que eu pego a folha de papel e taco fogo, aquela celulose ela vai virar vapor d'água e CO2. A partir do CO2 e da água eu não consigo transformar em folha de papel novamente. Legal? Então toda transformação ou fenômeno químico são fenômenos irreversíveis, onde nós alteramos a identidade química do teu material. No caso das transformações físicas, são transformações reversíveis, onde nós não alteramos a identidade química do teu material. Basicamente, uma mudança de estado físico é uma transformação física. E aí, pegando o link das transformações físicas, eu coloquei aqui as possíveis mudanças de estados físicos. Então, por exemplo, eu tenho uma substância no estado sólido, ela tem uma determinada absorção de calor e passa para o estado líquido. Ou seja, esse fenômeno, as setas que estão em vermelho, são as setas onde está recebendo calor. Ou seja, está absorvendo calor. Se está absorvendo calor, trata-se de um processo endotérmico, ΔH maior que 0, beleza? E aí, o que vai acontecer? Na transformação do estado sólido para o estado líquido, nós denominamos de fusão. Então, toda passagem do estado sólido para o estado líquido, denominada de fusão, trata-se de um fenômeno físico. Fenômeno esse do tipo endotérmico. Existe absorção de calor, ok? Já a substância no estado líquido, passando para o estado gasoso, o nome geral é vaporização. Só que a vaporização ela pode acontecer de 3 formas possíveis, ok? Eu posso ter uma forma lenta, dependendo da quantidade de calor que essa substância no estado líquido está absorvendo, que nós chamamos de evaporação. Por exemplo, uma secagem de roupa. Legal? Beleza. Segundo processo de vaporização é o que nós chamamos de ebulição. O que é ebulição, Muniz? A ebulição é quando eu pego, por exemplo, uma panela, coloco água e deixo essa água ferver no fogão. Esse é um processo de ebulição, um processo um pouco mais rápido quando comparado à evaporação. E eu tenho também um processo instantâneo, que é o que nós chamamos de calefação. Então, calma aí, são 3 processos possíveis. Evaporação, que é a secagem de roupa. A ebulição, que é, por exemplo, pegar uma panela com água e colocar para fazer café ou cozimento de alimentos. E eu tenho um processo chamado de calefação,
que é um processo instantâneo. É quando você tem um metal muito quente, legal? A alta temperatura, e você deixa gotículas de água cair sobre esse metal. Aí faz aquele barulhinho de tss. Esse barulhinho define para nós a calefação, que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, a uma temperatura muito rápida, numa temperatura muito alta, num intervalo de tempo muito curto. Legal? Agora, esses processos em vermelho são processos endotérmicos, onde o ΔH é maior que zero. Os processos em azul são os processos exotérmicos, onde o ΔH é menor que zero, ou seja, libera calor. Então, quando você tem a passagem do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho um processo denominado de liquefação ou condensação. Normalmente, quem condensa é vapor, ok? E quem liquefaz é gás, ok? Ou seja, quando eu tenho uma condensação, significa que você está fazendo uma substância de estado gasoso passar para o estado líquido. Ou seja, você está diminuindo a temperatura. Beleza, isso é a condensação. É possível eu liquefazer um gás apenas variando a pressão, deixando a temperatura constante. Legal? Eu vou pressionando o gás até que vai chegar um momento em que todas as suas moléculas estão mais compactadas, mais próximas, e aí aparece a primeira gotícula de líquido no fundo do teu recipiente. Então, normalmente, gases são substâncias que são liquefeitas, pode se liquefazer. No caso do vapor, não. Vapor é um processo de condensação. Você só faz o vapor passar para o líquido através da diminuição da temperatura. Beleza? Agora, na passagem do líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. É quando, por exemplo, eu pego água, coloco nas formas de gelo e coloco no congelador. Agora, a passagem do sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado intermediário líquido é chamado de sublimação. A mesma coisa acontece do estado gasoso para o sólido. Ou nós chamamos de ressublimação, ou sublimação inversa, que é exatamente a mesma coisa. Substâncias que normalmente sublimam, gelo seco, que gelo seco é feito de CO2, não de água. Cânfora, naftalina, essas substâncias normalmente são substâncias com poder de sublimação no nosso cotidiano. Legal? Aí aqui eu coloquei uma coisa bem interessante para nós, que é o que nós chamamos de diagramas de fases. O diagrama de fases é o diagrama em que você tem, através da pressão e da temperatura, os três estados sendo apresentado no diagrama. Aí, se liga numa coisa. Essa região que eu vou rachurar em vermelho é a região em que a substância é encontrada no estado sólido. Essa região que eu vou rachurar em azul é a região em que eu encontro a substância no estado gasoso. E a que eu vou rachurar em preto é a que eu encontro a substância no estado líquido. Aí, nesse diagrama, é possível nós percebermos que a cada conjunto de temperatura e pressão eu consigo mudar a substância de estado físico. Por exemplo, a passagem do estado físico, do estado sólido, para o estado líquido, ok? Eu vou ter uma determinada pressão e vários valores de... aqui, ó, exatamente nesse ponto, eu tenho a substância nos dois estados físicos, sólido e líquido. Então, existe um valor de pressão e um determinado valor de temperatura em que você vai ter esse conjunto e a substância vai entrar num processo de fusão. Só que é possível você ter também esse processo de fusão numa pressão mais baixa. Ó. Uma pressão mais baixa. Da mesma forma que eu posso ter alguns conjuntos de temperatura
e pressão que fazem com que a minha substância saia do estado líquido e vá para o gasoso, ou do gasoso para o líquido. A mesma coisa, ó, quando você tem o processo de sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. E aí perceba que normalmente a sublimação ela vai acontecer sempre abaixo do conjunto de temperatura e pressão que nós denominamos de ponto triplo. Ó, aqui você tem a temperatura tripla e aqui eu tenho a pressão do ponto triplo. Ah, Muniz, o que é isso? Essa pressão e essa temperatura é o conjunto de valores que define para nós que a substância encontra-se nos 3 estados físicos simultaneamente. Ó, nesse ponto triplo, eu tenho exatamente a temperatura no ponto triplo e a pressão no ponto triplo. Ou seja, para eu ter a sublimação, só é possível a sublimação abaixo do conjunto de temperatura tripla, ok? Do ponto triplo. Então, eu só posso ter o processo de sublimação quando nós tivermos um conjunto de temperatura e pressão abaixo do ponto triplo. Então, vamos recapitular. Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Esse ponto aqui é o ponto triplo. Ponto onde eu tenho uma temperatura e uma pressão que coexistem os 3 estados físicos. A sublimação dessa substância só será possível quando tivermos um valor de temperatura e pressão abaixo do ponto triplo. Legal? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje referente a estado físico e suas transformações.